Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, eu sou o professor Mariano, vou começar uma primeira aula de filosofia. Aula diferente que vocês não vão encontrar em livros, né? Autores que não estão em livros e muito menos nas escolas. Por quê? Porque em filosofia não se fala, muitas vezes, em filosofia oriental e menos ainda em egípcia, né? Menos ainda. Apesar de a gente ver as biografias de vários filósofos gregos, né, que é o que mais nós conhecemos pelo milagre grego, que nem está aqui atrás, né, milagre grego, é, numa situação assim, ele viajou para o Egito, viajou pelo mundo e aprendeu, né? Tales de Mileto, né, próprio Sócrates, todos esses filósofos gregos, alguns, Platão, né, Heráclito e tantos outros, eles viajavam para o Egito, viajavam para o Oriente, aprendiam com magos, aprendiam nos mistérios, né? Mistérios de Orfeu. Então daí se fala assim, mas a filosofia trouxe uma razão, um logos, né? Que nem está aqui do lado. Logos seria, mas é uma razão, não é mais a visão religiosa de mundo, visão mitológica de mundo. Ela passou, né? Muito pelo contrário, nós vemos na filosofia pré-socrática muita poesia, muito mito e muita razão. Né? Nós vemos na religião o mesmo logos lá na Bíblia, né? Que no princípio era o verbo, no princípio era o logos. Então a religião e a filosofia não tem essa distância tão grande assim. Né? Claro, a religião está tudo pronto e a filosofia ela nos reserva um trabalho, né? Para chegar à verdade. Então, vamos começar lá, o primeiro filósofo egípcio. Tem o Imhotep. Tem uma lista grande aqui atrás de mim, né? Ó, Imhotep, um egípcio, né? E daí você vê que esse filósofo aí, né, e médico, diagnosticou em 2600 anos antes de Cristo 200 doenças, né? Sabia muita anatomia, construiu pirâmide. Então, se esse Imhotep não é um filósofo, né? Quem é, né? Com essa sabedoria toda. Até o autor que falou desses filósofos egípcios, né? Ptahotep, Djau, Kumanup. Então, o que tem nessa filosofia, né? Continuando no Imhotep? Muitas lições de moral, etiqueta. Tem mesmo uma ética. Uma espécie de manual de governos, né, ele fez, né, o da família, né, já existia. Então lembra muito aquela colaboração do Maquiavel, né, lembra muito trabalhos como a República, lembra muito trabalhos de uma forma mais prática e mais simples, né, etiquetas, comportamentos, como tratar as pessoas, né, dos governados. Então vamos na lista aí, Imhotep 2655 a.C., ó. Nós vemos a filosofia grega, muito depois, né? Muito depois. Né? Você vai lá por 600 a.C., você vai por, né? Dá para pensar assim, um Homero e que seria, né, mitologia, por exemplo, grega, né? Daí do século 9, 8, por exemplo, antes de Cristo, né? Então a filosofia grega, o Mericário, Amenemhate, o Seterripibre, né? O Akhenaton, né? Que a gente conhece que foi o primeiro monoteísta, o primeiro que tinha um Deus só, né? Que tem alguns livros que falam que ele mesmo era o próprio Moisés, né? Então a filosofia ela tem um começo mais egípcio, isso muitas vezes nos cursos. Não sei se por falta de literatura, por falta de apostila também que fala nesse assunto, ou porque é um milagre grego e você esquece o resto, né? Isso sem falar da Índia, né? Na Índia daí tem o Gotama, tem Buda, tem a China tem Lao Tse, né? Que são filósofos também, né? Com sistemas éticos muito complexos na literatura, com uma linguagem às vezes até poética, né? Que nem o Tao Te Ching ou Tao Te Ching, né? E quando você vê assim, né? Várias situações. Tem dois filósofos até indianos ali, o Kawada e o Aksapada Gautama, né? Esses filósofos indianos,
Alguém vai falar, não, mas eles eram da yoga, eram do misticismo, isso é filosofia? Não, não eram da yoga, eram filósofos da matemática, do atomismo e da lógica. Né? Então, filósofos indianos de lógica, de matemática, de átomos, atomista mesmo, materialista. Né? Isso existiu na Índia? Existiu, não é só na Grécia aqui. Ah, mas o grego que começou um pensamento racional, um pensamento separado da religião, separado da mitologia. Alguns falam, mas não, a gente vê na Índia, a gente vê lá na África, no próprio Egito, né? Porque o Egito também tem um tanto africano ainda na coisa, né? Então, detalhes aí que são esquecidos, que são pulados, né, na história da filosofia, né? Aí na lista você pega lá o Licurgo de Esparta, né, que é 800 a.C. Ah, o Licurgo é o primeiro aqui, né? O Mison. Tem legisladores gregos que para mim são filósofos também, né? O próprio Drácon, né, das leis draconianas, que era uma lei impraticável, né? A lei era tão dura que você não conseguia praticar, né? Anacarsis, Periandros de Corinto, Pítaco, Solon, né, outro legislador, ó, né, para quem gosta de direito, filosofia do direito, é muito interessante estudar Drácon e Solon, né, as leis antigas aí. E aí vem no Japão, né, vem na Índia lá o Buda, né? O Gautama. Então a filosofia ela tem isso em 623, né, antes de Cristo, né? Quilon de Esparta na Grécia, voltando, né? O Lao Tse, o filósofo chinês, está aqui atrás de mim, né? Até o Lao Tse, você vê muita ética, muita situação prática, falando sobre guerras, falando sobre governos. Né? Ele diz que o melhor governo é o que menos governa. Né? Eu acho que o pessoal aprendeu muito com Lao Tse, né? Filosofia chinesa, que o brasileiro acho que do menos governar, melhor. Né? Então, né? Como eu falei, já tem o Kanada, né? Esses filósofos indianos de lógica, de matemática, de atomismo, são super racionalistas. Não é yoga, não é filosofia do mantras. Né? O pessoal geralmente pensa em filosofia indiana com mantras, yoga, né, em uma série de situações. Né? Depois que nós vemos lá, por exemplo, né, os pré-socráticos, Tales de Mileto, né, que a gente começa a filosofia, que ele diz que tudo é água. Né? Então tem esse elemento fundante, tem essa situação toda. Né? Mas isso só em 625, então vem toda essa história de filosofia antes, ó, que eu falei, né, nessa primeira aula, e essa história da filosofia, por exemplo, egípcia, esses autores que eu listei ali, que estão no autor Azante, né, são muito interessantes, né? Então, repetindo, né, o Imhotep, Cagêmene, Ptahhotep, Jao, Kunanub, Merikari, Amenemhap, Setepibre, né, Rapu, Amenhotep, Dualf, Akhenaton, Amenemope, e assim vai, né? Então, esses são os filósofos egípcios, que são esquecidos. É uma lista pequena, talvez existam mais, né? Mas são interessantes. São filósofos aí que puxam muito essa situação de governos, de ética, de regras de comportamento, etiquetas, principalmente, né? Etiquetas. Aí a gente vai para o Confúcio, ali, que é a filosofia chinesa, também tem muita coisa, né, nesse sentido de etiquetas. Então, é interessante esse material todo, né? Outro que daria para colocar em 1500 a.C. é Moisés, né? Nosso Moisés bíblico, né? O autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou que é atribuído, né? E outro filósofo, um legislador também, Moisés, né? Por mais que não seja religioso, se pensar do ponto de vista racional, ele era um grande legislador, né? Os 10 mandamentos ninguém pode negar, né? Que é uma grande lei. E regras de sabedoria também, Salomão. Então, filósofos existem vários entre esses gregos, em paralelo com os egípcios, em paralelo com os chineses, japoneses, em tantas culturas, né? Que a gente esquece, né? A gente pula, por exemplo, vai para o Tales de Mileto, tudo é água. Anaximandro, Anaxímenes, né? Aquela questão do do ar, do espírito. Daí tem outro que diz que é os 4 elementos, e vai indo essa filosofia pré-socrática, Pitágoras, né? Tudo é número. Então, Pitágoras até começou a palavra filosofia, né? Então, essa situação toda aí,
Nós vemos que a filosofia já existia antes dos gregos e desse tal de milagre grego, né? Então é um detalhe interessantíssimo, né? E é uma lista mesmo de filósofos gregos, uma lista bem maior do que a gente imagina, né? Então os livros geralmente manuais, cursos de filosofia, dicionário de filosofia, né? Você pega lá Clístenes, pega o próprio Êxopo, né, considerado filósofo, né, das fábulas, tem o Pisístrato, né, tem Milcíades, tem vários filósofos gregos que não são falados, nem em livros, nem em cursos, nem em sala de aula, nem em curso superior, são pulados, né? Temístocles, Epicarmos, Alquimão de Crotona. Quando você ouviu desses filósofos? Nunca, né? Você vê numa lista de um livro bem raro, né? Hipasos de Metaponto, Símias de Tebas, né? Faidon de Elis, Píndaro, Melisso de Samos, Péricles, mais uma vez, legisladores ou guerreiros, né? Daí a gente vai para Protágoras, né? Então os sofistas, né? O homem à medida de todas as coisas, né? Perécides de Leros e tantos filósofos gregos, né? Então a gente tem que refletir mais sobre como começa a filosofia. Será que é só essa questão de mito, lenda, superação, racional, logos? Será que o logos é só da filosofia ou está lá na religião também? Está no princípio Deus era o logos. A gente vê principalmente em filosofias posteriores aqui, neoplatonismo, né, depois do Platão, né, você vê que a filosofia já está voltando com a religião de novo. Na filosofia da Idade Média volta com a religião, filosofia para provar a existência de Deus, né? Então a gente vê que toda essa coisa é uma coisa só, né? A sabedoria é uma só, né? E filosofia é o amigo da sabedoria. Então, pela própria definição da palavra, ela não é restrita só a gregos, né? Por mais que nós pensemos sempre Sócrates, Platão, né, Aristóteles como meio que a marca da filosofia toda grega, né, aquele resumo, aquele máximo da filosofia grega, né, principalmente Aristóteles, que é mais quase um cientista já, né? Nós vemos que sempre teve presente, né, toda essa filosofia. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a primeira aula, né? Vamos fazendo de um por um, aí vamos fazendo aulas mais concentradas. Aqui eu fiz um resumão, né, com a minha letra um pouco feia, né, mas um resumo de boa intenção aí, né, nem tanto para a finalidade de ser entendido, né. Uma coisa da filosofia que eu esqueci até é Heráclito versus Parmênides, né, que seriam os dois pontos, né, os dois polos, né, um polo que foi seguido meio por Hegel, o outro polo foi seguido por idealistas. Você pega um Kant, né, então o Heráclito mais por existencialismo, talvez para essa mudança, e o Parmênides para uma coisa eterna. O ser é. O ser é eterno, imutável, né? E com o Heráclito tudo vai se transformando, mudando. É uma existência, né? Apesar que tem metafísica em Heráclito também, eu acho, né? Então, mas é isso aí. Até a próxima aula, pessoal. Falamos aí do professor Mariano, então.